Os melhores 11. Isso tido pelo nosso editor-chefe, o Dimas Copedê. Flamengo, Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Aí ele colocou Thiago Maia e Gerson, tirou o João Gomes. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Time tido como ideal aí do Flamengo. Sou obrigado a concordar com esse time? Não, a gente pode discutir aqui, a gente vai discutir. Palmeiras. Eu tava preocupado com o seu silêncio. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, de contrato renovado, Murilo, Piquerez, Danilo, que né, tem proposta aí pra ele, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Hendrick e Rony. Se tivesse o Rafael Prats aqui no linha, ele não colocaria o Hendrick, ele colocaria o Tabata, a gente já sabe como é que é. E o Atlético Mineiro, Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux, Guilherme Arana, Alan, Edenilson, Zarate, Patrick, Vargas e Hulk. Também dá pra mexer aí porque tem o Paulinho, né? O Zarate tá lesionado. E o Zarate tá lesionado. Dá pra mexer aí também. Geode, o que esperar dos três? Tem alguém que tá muito melhor, pelo menos no papel, do que o outro? A gente tem aí um time que mantém o trabalho do treinador, os outros dois trocaram de treinador, um se reforçando o Flamengo, o Atlético também se reforçou, mas jogadores saíram. Vamos lá, vamos analisar os três, as expectativas para as três equipes. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que assim, o primeiro olhar que a gente está tendo é em cima dos 11 titulares. Isso. E aí eu acho que essa diferença, essa possível diferença, ela acaba sendo muito menor do que seria a diferença se a gente avaliasse, se a gente analisasse os elencos. Por que eu digo isso? Porque para mim, a grande diferença no potencial técnico entre esses times, esses três especificamente, tá no segundo time do Flamengo. Eu acho que é esse que faz do Flamengo uma potência ou um time potencialmente muito melhor para a temporada. Que é o segundo time do Flamengo? Tem aqui. Você tem o segundo? Então, por favor, já que você... Eu tenho o segundo dos três. Então vai, tudo bem. Flamengo. Rossi a partir do meio do ano. Já começou forte. Pode antecipar. Pode até antecipar. Fechou aí, pré-contrato, tá ok. Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, para falar de três zagueiros, e o Ayrton Lucas na lateral. João Gomes, Pulgar, que a gente esquece muitas vezes do Pulgar, Matheus França, Vidal, e aí a possibilidade do Quinteiro. Possibilidade. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, que ainda vai levar um tempinho para se recuperar, mas próximo ali do meio do ano, e o Marinho. Tá bom aí? Pois é. Você tá rindo? Esse é o segundo time, né? Só pra gente reforçar. Esse é o possível segundo time do Flamengo. Então eu acho que, potencialmente, na qualidade de elenco, é nesse time que você acabou de falar que tá a grande diferença. Óbvio que isso depende, essa grande diferença depende muito do Vitor Pereira conseguir tirar do elenco tudo que ele pode entregar. Ninguém tirou do elenco do Flamengo tudo que ele podia entregar na temporada passada. E por isso a temporada passada foi uma temporada equilibrada, uma temporada disputada, especialmente com o Palmeiras. Então eu acho que assim, quando a gente quer fazer análise sobre força das equipes, tal, a gente tem uma possibilidade que é olhar para potencial. E aí, olhando para potencial, sinceramente, eu acho que o Flamengo ele tá bem à frente dos outros dois por conta desse segundo time. A outra coisa é você olhar para quem tem o time mais montado, para quem já tira mais do seu elenco atualmente. E aí o Palmeiras está à frente do Flamengo indiscutivelmente. O time hoje do Palmeiras, o primeiro time do Palmeiras, inclusive na comparação com o primeiro time do Flamengo, é um time que está mais acertado, que está mais azeitado, que joga melhor, que está mais próximo do seu potencial. Individualmente, você acha o Flamengo melhor que o Palmeiras no 11 contra 11? E aí o trunfo do Palmeiras é esse coletivo? É a sequência do Abel? Eu acho que o trunfo do Palmeiras é o coletivo, é o trabalho do Abel Ferreira. Embora, claro que a gente tenha um fator que a gente ainda não sabe avaliar e pesar, que é o que o Hendrick vai poder entregar no seu primeiro ano de carreira como profissional. Aí é que está a grande dúvida. Porque é claro que o Hendrick, potencialmente, ele pode ser maior do que qualquer um desses jogadores do Flamengo, né? O que ele vai entregar, ele pode ser maior do que o Gabigol, possivelmente, provavelmente até eu diria será, do que o Pedro, do que o Arrascaeta, ele pode. Mas a gente não sabe se ele vai e, sobretudo, a gente não sabe se isso vai acontecer com 16 anos de idade. Porque isso deve acontecer até, mas a gente imagina que um pouco mais pra frente. Então acho que o fator Hendrick é o que coloca também uma dúvida sobre o quanto individualmente, tecnicamente, o time do Palmeiras vai ser próximo, igual, ou eventualmente superior, mas para ser superior ao time do Flamengo, o Hendrick teria que ter um fator de desequilíbrio, eu acho que muito fora da curva para um garoto de 16 anos. O ano passado, Breiner, o Palmeiras acabou disparando no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo fez algumas opções, até com o próprio Dorival, né, de colocar reservas. E era um time bom, até as reservas, mas acabou perdendo pontos pelo meio do caminho e o Palmeiras disparou. Já no mata-mata, o Flamengo conseguiu vencer a Copa do Brasil e a Libertadores. Ali o Palmeiras, na Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo, aquela polêmica e tal, etc. E depois acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na Libertadores. O Atlético Mineiro ficou atrás em tudo. Teve problemas sérios, foi eliminado pelo próprio Flamengo, eliminado pelo Palmeiras. Foi um ano perdido. Foi um ano perdido pro Atlético. Você acha que nas três competições os três vão ser ali pau a pau? Ou tem alguém pintando que tem alguma vantagem, até nos pontos corridos, pelo elenco que tem o Flamengo? O que você acha? A tendência pelos times e pelos elencos é essa, que a gente tenha esse trio novamente sendo protagonista no futebol brasileiro. E aí eu falo que a tendência, que é muito fácil a gente analisar hoje pelo potencial. O Flamengo, nas mãos do Vitor Pereira, tem um potencial maior de entregar mais do que entregava com o Dorival? Para mim é indiscutível. Olhando inicialmente. E aí os desafios que o Vitor Pereira vai ter ao longo do caminho, como ele vai encaixar jogadores, até uma decisão difícil de se fazer, onde e como encaixar o Gerson no time. Porque o João Gomes hoje dá muita liga com o Thiago Maia. Tanto é que o Vidal não conseguiu ser titular. A gente até imaginava que o Vidal ia jogar tranquilo, pelo nome, a carreira que tem. Não foi assim que aconteceu. Então já é um desafio ali de cara de montar esse time titular. Claro que um ótimo
ótimo desafio, tendo fartura de opção para escolher. Do lado do Atlético, eu vejo também um potencial maior comparado à temporada passada. O Kudê é um técnico que já conhece o futebol brasileiro, deixou uma impressão muito positiva quando trabalhou no Internacional. Ao contrário do Turco Mohamed, tem uma pressão muito menor, porque chegou num cenário praticamente de terra arrasada, o Cuca, que seria o salvador da pátria, voltou e não deu certo. Então isso daí já dá uma arrefecida também nas expectativas do torcedor, no nível de cobrança. Então, para mim, isso já faz uma diferença para um clima, para um ambiente no começo de trabalho. E é um técnico muito competente que pode tirar o que esse time apresentou em 2021. Mas aí eu concordo muito com o Jean. O Palmeiras, por já ter o Abel, já ter esse conhecimento, uma base mantida, e tem acréscimo de um Endrick que pode explodir nessa temporada, que demonstrou também no ano passado, já está pronto para esse tipo de desafio. Então eu vejo que o Palmeiras larga em vantagem, mas se a gente analisar a capacidade de um ano com um maior número de conquistas, se eu tivesse de apostar hoje, apostaria no Flamengo sob o comando do Vitor Pereira, porque é um técnico no nível de Abel, de Kudê, um técnico de excelência. Eu nem compararia, porque o Abel tem conquistas, um técnico marcado, já é ídolo na história do no Brasil, o Abel é destacadamente o melhor dos três em termos de resultado de trabalho. Não, mas, mais tempo, né? Mas se a gente analisa competência, são técnicos que estão ali praticamente na mesma prateleira. Os três. Exato. No pacote. Mas aí, quando você coloca todas as valências, comparando elenco, time titular, técnico, o Flamengo sobressai nessa primeira análise de potencial. Mas imaginando o começo de temporada, quem tende a ter uma largada mais tranquila, eu apontaria o Palmeiras. Pelo trabalho, né? Pelo trabalho de muito tempo. É curioso isso, porque se a gente olhar, parece que o Flamengo está ainda mais forte, né? Ele melhora a questão do treinador. Estou imaginando que o Vitor Pereira tem capacidade para fazer mais do que fez o Dorival. Ele traz o Gerson, né? Tem o Rossi aí pro meio do ano, quer dizer, vai ter Santos e Rossi no gol, né? Meu Deus do céu. E o Palmeiras simplesmente renovou os seus contratos, né? Acertou o Dudu, Zé Rafael, Mike, Lomba, o goleiro reserva, enfim, só afinou ali com o discurso do Abel de outubro do ano passado, dizendo, olha, a gente não vai contratar nenhum, 2 reforços ali no máximo, tem um grande reforço que é o Endrick, né? Isso pode fazer muita diferença. E o Atlético ainda acho que é uma interrogação. Confio no trabalho do Kudê, mas com alguma interrogação, até me diz do que aconteceu no ano passado. Não te parece que dos três o Flamengo está ainda mais forte? Parece que aumentou uma diferença ali? William, tudo bem? Boa noite a você agora, Breler, Jean, Vitor, fã de esporte com a gente. Eu acho que o debate, a meu ver, parte da régua do Flamengo. Porque eu valorizo muito o que o Palmeiras fez ano passado. E eu acho que é incrível o Palmeiras fazendo nos últimos anos. Só que é um Palmeiras que ele fica muito perto de um limite ali sabe, quase que o irretocável de um trabalho do Abel para conseguir atingir seus objetivos. Porque o Flamengo muitas vezes... O Palmeiras poderia mais? Não. Eu acho que o Palmeiras está no papel dele. Não tinha que contratar mais porque a promessa não era essa. Tem uma aposta agora no Endrick. Eu nem trato o Endrick como reforço, senão acho que te dá um peso que talvez seja muito além do que é o momento. Eu acho que o mundo do futebol, o futebol brasileiro quer ver o Endrick desabrochar de fato, quer ver o Endrick protagonista. Acho que a gente carece um pouco de uma figura dessa para uma sucessão até de seleção brasileira. Você tem um protagonismo nesse menino. Mas eu não posso virar e falar, de repente, no final do primeiro semestre, o Palmeiras não decolou porque faltou o Endrick. Eu acho que é injusto até. Eu acho que tem um processo, em algum momento, tomara o quanto antes que desabroche. Agora, para mim, passa pelo Flamengo, que é o time que precisou de 2 meses ano passado. Pouco mais de 2 meses. Um início de trabalho do Dorival, depois uma reta final de Libertadores e mata-mata de Copa do Brasil, para ganhar 2 títulos enormes na temporada. Esse Flamengo, para mim, é a régua. Mais forte ainda o elenco, ainda mais forte, para mim, muito mais forte, com o retorno de Gerson, com contratações que faz, com manutenção. Vitor Pereira, eu acho que tem uma capacidade, sim, de atingir um nível mais alto do Dorival. E quantos meses na temporada esse Flamengo vai ser forte? Quanto mais meses ele for forte, mais difícil para mim e para os outros. Tem elenco para ter essa durabilidade. Eu acho que a gente precisa olhar para 2022. O Flamengo foi um Flamengo de recorte mínimo ano passado para ganhar 2 títulos enormes. O que esse Flamengo de um recorte maior pode fazer numa temporada? A diferença é muito grande. E isso não tem a ver com diminuir o trabalho do Abel. O trabalho do Abel é ótimo. Quando você olha ali, o Jean deu uma risada. Quando você olha o segundo time do Flamengo, cara, é ingrato demais você bater de frente com isso. O que acontece é que às vezes o trabalho não encaixa, como foi no início do ano passado, a coisa desanda, troca de treinador, fica uma ansiedade, uma cobrança, e quem trabalha sério há muito tempo vai aproveitando ali. É um Palmeiras abrindo vantagem, é outro time tentando chegar, é gente que se animou para tentar chegar em algum momento numa Libertadores, o Galo derrapou. Mas então, assim, em condições normais, todo mundo bem, é um Flamengo muito acima para mim, muito acima. Só que esse todo mundo bem o tempo inteiro não existe, né? A gente apostava no Galo no início do ano passado, apostava no Flamengo, não sabia o que seria de um Palmeiras de novo com o Abel, e o Palmeiras foi. O Flamengo não foi, o Galo não foi. O Galo, para mim, é um ponto de interrogação. Apesar de gostar muito do Kudê, eu acho interessante as peças que chegam. Só que qual é o Galo? É o Galo do ano passado, é um Galo desarrumado, é um outro tipo de Galo. Para mim, tem característica completamente diferente pelas mãos do Kudê. É um Galo do ano retrasado, retoma, tem uma situação de estádio, de movimentação de torcida, um ano para ser especial. Então, tem uma série de aspectos aí que podem mudar o rumo do debate. Agora, largando do zero, todo mundo bem, o Flamengo, para mim, está muito à frente. Isso não quer dizer que vai ganhar tudo. Tem a adaptação de Vitor. Como é que pode reagir ao Mundial, caso venha vitória, caso não venha, como não vem um título. A gente sabe que tudo faz muito barulho, se cai na semifinal, se não joga bem, ou se joga bem contra um finalista, ou se ganha o Mundial, como é que tudo muda. O foco passa a ser o quê? Uma outra Libertadores, um brasileiro, tem um pouco disso. Então, muita coisa muda o debate. Agora, largando do zero, olhando para os 3 times que o nosso Dimas coloca ali na tela, acho que está muito, muito, muito acima. Agora, se vai desempenhar, se vai entregar isso tudo, os últimos anos mostram que não é uma ciência exata. Sim. Agora, partindo aqui, estamos falando de uma projeção muito inicial. O Flamengo, eu acho que é até complicado não colocar o Flamengo como um todo, naquele segundo time que você leu, como bem acima dos outros. Agora, tem trabalho. Trabalho o Palmeiras tem. Ô Pedro, tem interrogação. Você está avaliando o Flamengo pelo elenco. Pelo elenco, pelo grupo. Eu não estou falando o que vem de trabalho no passado, mas que vai fazer eu digo 11 por 11. Analisando esses 2 times aí, é bem parelho. Com o Palmeiras, a gente entende o trabalho de excelência de longo prazo do Abel, mas se a gente analisar nome por nome... Eu acho que a concessão de uma Supercopa nunca
vai ser 11 por 11, né? É que tem pra rodar no brasileiro, é como você gera um elenco pra um mata-mata. Eu acho que, entendeu? Eu acho que só 11 por 11 tudo bem, mas não sei se é exatamente isso. O Vitor Birner tá caladinho aqui, tá ouvindo todo mundo e não interrompeu ninguém, percebeu? Não, mas ficou bravo aqui agora, gesticulou, viu? Gesticulou, né? Porque, assim, Fez isso? Eu não percebi. Ele tá quietinho, ouvindo atentamente. Vamos ouvir o Vitor Birner, né, nesse começo de linha de passe aqui. Esse silêncio me preocupa também, hein? Tem alguém ali que você olha, analisa o elenco e fala, esse aqui tem o direito de sonhar um bocadinho mais alto aqui, quem sabe com uma tríplice. Primeiro, boa noite ao senhor, ao Jean, ao Breyer, ao Pedro Ivo Almeida, nosso agora novo rei das férias, né? Cargo antigamente ocupado por George. Boa noite aos fãs do esporte. Já estamos aqui. Eu não gesticulei nada, ele já colocou, assim, você olhou pra mim, eu estou falando, eu tenho que esperar. Você me chama a palavra. Você tem o direito de interromper, até porque está desenvolvendo o raciocínio, e eu não achei gancho para interrompê-lo como normalmente faço, para que a gente tenha um debate dinâmico e, digamos assim, mais capaz de chamar a atenção de quem nos assiste, né? Dito isso, linguagem, nossa, você tá demais, né? Dito isso, vamos por partes. Pegar 11 jogadores e comparar com os das equipes é algo um pouco obsoleto. Sim, porque você pode fazer... chegou na canela do Dima. Você desculpa aí. Quantas vezes um time começa e termina com os mesmos 11 jogadores hoje em dia? Quantas substituições você pode fazer? Então você olha pelo menos para 16 jogadores que o time... Quer que eu passe para você, usa? Não precisa, eu tenho de cabeça. 16 jogadores Ácido. Eu só li no Flamengo. Então faz o seguinte, já que você sabe de cabeça, manda o elenco aí do Galo. Não, presta atenção, eu vou falar sobre... Tá. Sabe mais ou menos. Sim, senhor. Você quer falar dele, só que eu falo. Não. Vai de canal. Tá rebelde hoje. Sem contar com 16 jogadores por time. Quando você olha os 16 jogadores, as possibilidades de usá-los, aí o Pedro tem razão. Não há termo de comparação entre as equipes. Não tem como comparar. Eu nem concordo, por exemplo, que esse time do Flamengo será o time principal. Acho que ele será usado algumas vezes. O próprio Vitor Pereira já falou, quando era técnico do Corinthians, que o esquema com 3-1-2 dava espaço pelos lados. Ele vai preencher os lados do campo. Ele não vai preencher esses lados do campo trazendo o Gabigol para marcar na frente do lateral, porque você prejudica o Gabigol. Eventualmente vai acontecer, mas não vai ser uma coisa sistemática. Não vai trazer o Arrascaeta como segundo volante, pedindo para um dos volantes abrir pelo lado para tapar o espaço. Eventualmente pode fazer isso, mas não será uma coisa de método sistemática. E ele vai fazer modificações. Você olha o time do Abel. Aí eu vou pro lado do Jean. Como o Endrick vai jogar? Porque se o Endrick não jogar em alto nível, e é injusto colocar nas costas do jogador essa responsabilidade rapidamente, o Palmeiras vai ter o Flaco Lopes, que acho que vai crescer bastante durante a temporada. Eu confio no crescimento do Flaco Lopes, mas você não pode comparar o Flaco Lopes com o Pedro. Você não fazer uma comparação. Você não pode comparar o Flaco Lopes com, eventualmente, um Gabigol da característica jogando como centroavante, né? Então, o Palmeiras, se o Veiga não voltar bem, o Palmeiras vai depender do desenvolvimento dos jogadores da base, e aí, pra mim, é o grande X da questão do Palmeiras. O Palmeiras subiu alguns jogadores, e o Campeonato Estadual para usá-los. O técnico sabe desenvolver esses jogadores, sabe colocá-los no sistema. O coletivo do Palmeiras forte, a estrutura, né, de trabalho, o ambiente de trabalho favorecem o crescimento dos jogadores, e a gente tem que ver em que nível esses caras chegam quando eles forem se enfrentar nos campeonatos que valem. Brasileiro e Libertadores. Porque o Palmeiras e o Flamengo não jogam o mesmo estadual. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. Mas aí terceiro plano, para essas equipes. Para mim, na minha maneira de ver, tá? Olha, pro Flamengo foi importante ganhar no passado. Foi importante, mas não estava disputando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi lá na Eu acho. Brincadeira, né? O campeonato, vou falar futebol com seriedade, né? Pra time que tem investe nisso. Ninguém investe nisso pra ganhar o estadual. Como é que sabe? Ganhar é melhor do que perder qualquer coisa. Melhor que ganhe do que perca. Mas se perder o estadual e ganhar os outros campeonatos, o Flamengo perdeu o estadual ano passado. A temporada foi ruim? Foi ótimo. Então, ninguém o Flamengo perdeu o estadual, não teve só liga na hora que perde. Depois teve paz, o técnico já não servia, jogou meio ano fora. E terminou o ano com os primeiros anos da sua história sem ganhar o estadual. Se tivesse ganhado o estadual, não tivesse ganhado a Libertadores, não tinha desabado. É assim que funciona e é esse o valor do estadual hoje em dia. O campeonato mais difícil de se ganhar na temporada é o brasileiro. O brasileiro é mais difícil. A Libertadores hoje em dia já não é mais tão difícil como era em outros tempos. Não tem mais os mesmos problemas de arbitragem, agressividade, campos ruins, um monte de questões outras. A parte econômica pesa muito. Então, às vezes a primeira fase da Libertadores é fácil. O primeiro mata-mata, antigamente você pegava um Cerro Porteño, era um drama. Hoje em dia você joga contra um time desse nível ali, você faz uma atuação mais ou menos e goleia, né? Então, o mais difícil é o brasileiro. Mas olhando lá pra frente, o Palmeiras precisa desses jogadores jovens, a gente não sabe onde eles vão. Mas eu não vou duvidar do Abel. E aí vamos ver com quantos jogadores o Palmeiras chega em nível alto, competitivos no coletivo, na hora que os campeonatos apertarem. Eu gosto muito do Cudê, mas eu acho que o Atlético tem um elenco um pouquinho abaixo, se a gente for olhar o que o Palmeiras já desenvolveu, e também tem que ver como é que vai ficar a questão salarial, da dívida, o que o Rodrigo Caetano falou recentemente. A situação delicadíssima. A situação é delicadíssima, etc. Mas eu acho que o Atlético é um time que pode entrar nessa briga. Então, eu acho que o Flamengo começa na frente por potencial, o Palmeiras é, digamos, o seu potencial concorrente, e o Atlético pode entrar na briga. Depois a gente tem algumas outras equipes ali, o Inter com o trabalho do Mano, o Fluminense com o trabalho do Diniz anual, vamos falar delas hoje, o Corinthians ainda, mas assim, eu acho que o Flamengo começa, em tese, um pouco à frente, porque quando a gente olha 16 jogadores numa partida, não dá pra comparar nesse momento, sem o Palmeiras ter desenvolvido seus jogadores da base, etc., a capacidade dos elencos. Você sabe o que eu acho, assim, olhando, vamos pegar só a temporada passada, o que fizeram Flamengo, Atlético, Palmeiras e considerar aqueles elencos. Se nada tivesse mudado, né? Se nada tivesse mudado nos elencos, e os elencos mudaram. Basicamente, vamos lá, só pra gente relembrar. O Flamengo ganhou um jogador, principalmente, de um potencial absurdo de melhora. O Gerson. Melhor contratação da temporada até o momento. E mudou o treinador. Exato. Um treinador que eu acho que tem um potencial de tirar muito do Flamengo de fato. O Palmeiras perdeu aquele que foi o seu melhor jogador na temporada. E claro, tem essa expectativa do Endrick, mas perdeu o Scarpa, que foi o melhor jogador. Mas com o Abel, o Palmeiras teve alguns melhores jogadores diferentes e pode surgir. O próprio Veiga era o melhor até o momento que ele se machuca, e aí o Scarpa se torna o melhor. Mas tô assim, só pra gente ter uma noção breve de melhoras e piores de elenco. Então, o Flamengo ganhou um grande jogador, enorme. O Palmeiras perdeu o seu melhor jogador na última temporada. E eu acho que o Galo, com as mudanças, eu tô de acordo com o Birner, porque a gente mesmo colocava no começo da temporada passada
passada como elencos, força de elencos, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Verdade, Palmeiras eu acho que talvez não dê mais pra dizer isso, que o Atlético é o segundo. Mas o Atlético tá muito perto. A gente não pode basear a força de elenco nos resultados desses times. Por quê? E aí vem a segunda parte do que eu queria falar. O Palmeiras, sem dúvida dos três, foi o que esteve mais próximo do seu potencial máximo. Foi aquele de quem o técnico tirou, se não tudo, tirou muito. Em alguns momentos tirou tudo, acho. Eu acho que tirou tudo também, em alguns momentos. Foi coisa da temporada com o Chelsea, tirou quase tudo. Se você considerar a temporada como um todo, Sim. ele tirou praticamente no máximo do que podia nesse elenco. Você tem um Flamengo, e isso é uma loucura, mas um Flamengo que tem muito ainda a crescer. Naquele aí você fala, pô, mas o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E você diz que ainda o potencial Mas daquele acho que isso elenco... resume. O Palmeiras tem que fazer tudo e ganhou o campeonato mais difícil. Ganhou o campeonato mais O Flamengo em difícil. 2 meses. beliscou. Ô, Jair, nessa aí não dá nem pra torcedor falar, você tá falando, a diretoria do Flamengo pensa assim. É claro. Senão não teria Senão não trocado teria os técnicos. As finais do Flamengo foram um exemplo de como o Flamengo ainda poderia Isso crescer. só pra deixar claro, o mais Contra difícil não é o maior. É mais importante ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro. Só que o brasileiro é mais difícil. A gente, em geral, Mais difícil é a Libertadores. isso aconteceu no ano Isso retrasado, acontece na quando o Libertadores. Palmeiras ganha a Libertadores e o Atlético ganha o Brasileiro, a gente disse o quê? Que o time mais confiável, que o melhor time, mais bem montado era o Atlético, não era o Palmeiras campeão da Libertadores. O ano passado a mesma coisa. O Palmeiras foi o melhor time da temporada, o time que jogou mais, com o time mais confiável, e o Flamengo ganha a Libertadores. É normal isso, porque, de fato, o campeonato por pontos corridos, ainda mais nesse nível que tem hoje o campeonato por pontos corridos do Brasil, ele exige muito. Então, pra você ganhar, você realmente, provavelmente vai ter sido o melhor da temporada. Mas eu queria falar do Atlético, porque o Atlético foi disparada a maior decepção da temporada passada. Disparada. Não tem time rebaixado que se compare como decepção. Você pode procurar e você não vai achar uma decepção tão grande quanto a do Atlético, porque o Atlético era pra ter brigado com Palmeiras e Flamengo pelos 3 títulos. E não fez isso. Então, ainda que o elenco, na nossa visão, pelo menos na minha, possa ter caído um pouco com as saídas e chegadas, mas são saídas e chegadas que você pode dizer cair um pouco. Não que, nossa, desmontou o seu elenco, não. Ainda que isso tenha acontecido, o Atlético ele tem que ser considerado e colocado nesse grupo. E eu acho até faço a comparação com o linha que a gente fez, acho que foi na quarta-feira passada, né? Em que a gente tratou Flamengo e Palmeiras aqui e o Atlético a gente discutiu. Atlético, Inter, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense, acho que merece estar nessa coisa. Né? Eu acho que, olhando para potencial, a gente ainda tem que colocar o Atlético nesse trio como nós estamos fazendo no linha de hoje. Mas claro que a missão é mais dura, porque o Palmeiras está com o time montado, formado, porque o Flamengo às vezes vai na inércia também. E eu me lembro que tinha muito torcedor que ficava bravo comigo, que eu falava, não é que eu não estou dizendo que o Flamengo não precise de treinador, mas o Flamengo é sim o único clube no Brasil que mesmo que tenha um treinador trabalhando mal, tá? Não tô Pode ser campeão. Pode ser campeão. É o único. Pode chegar numa decisão. E não tô isso. falando que o Dorival trabalhou mal, porque o Dorival não trabalhou Tão mal. bom que é o não. elenco. Mas o elenco é tão bom, que sobretudo, não nos pontos corridos, mas sobretudo no mata-mata, mesmo que o técnico trabalhe mal, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão com treinadores que eram a torcida mesmo questionável. William. Eu não acho que o trabalho do Ceni, por exemplo, foi um mau William, quando o trabalho. Flamengo teve um mas baita- não- quando o não Flamengo